A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente. Deu um probleminha, mas estamos de volta. Hoje, nesta manhã, eu quero passar uma mensagem que depois da volta de Jesus, eu acredito que seja uma das mais importantes. Quer falar sobre a transformação em nossas vidas. Sobre o amor de Deus, sobre mim e você, mesmo que eu e você não merecemos. Sobre o afastamento, que às vezes nós nos distanciamos da presença de Deus, ficamos distantes desse Deus. E eu quero trazer uma passagem que está lá em Jonas, capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá agora à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, O pecado da cidade tinha subido a narinas do Senhor, e o Senhor não estava se agradando. Então agora ele escolhe alguém. E Jonas foi escolhido para que levasse a mensagem do Senhor àquela cidade. O quanto o Senhor ainda amava. Porque a Bíblia fala que Deus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Só que Jonas, eu e você conhecer uma história, ele não vai obedecer ao Senhor. A Bíblia, ela não se renova a cada dia. Eu costumo entender que o que renova é o que o Espírito coloca através da Bíblia em nosso coração. Porque se você abrir a Bíblia, as palavras vão ser sempre as mesmas, estão lá. Mas tem coisas que você vai ler pela segunda, terceira, quarta vez e você já entende diferente. Então é o Espírito Santo te dando outro direcionamento. Lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para ter a salvação, para que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a primeira vez que eu li esse João 3,16, eu entendi assim: que Deus bom, que Deus maravilhoso, Dá um único filho para morrer por mim que não preste. Aí depois que eu já comecei a ler outra vez, eu já comecei: que amor é esse? Que amor inexplicável é esse que não existe outro igual? Que misericórdia tão maravilhosa, que ser sublime. E agora quando eu leio novamente, eu já começo a entender os projetos do Senhor sobre as nossas vidas. Aí eu já começo agora a separar o Cordeiro, que foi o projeto de Deus, com ele veio a salvação. E também agora eu já começo a entender que para mim ter essa salvação eu preciso crer. Então a cada dia o Senhor vai renovando, nos dando mais entendimento. E mim, mesmo dessa forma, infelizmente eu e você ainda deixamos os passos do Senhor. A Bíblia fala que muitos homens e muitas mulheres de Deus, elas se deixaram, se corromperam por alguma coisa que aconteceram. Porque não cabe a mim e a você julgar ninguém. Não tá? O Senhor não deixou para comigo e para com você julgar o próximo. Ele é o próprio juiz. E a Bíblia fala de grandes homens que foram direcionados por Deus a fazer a obra dele. A Bíblia fala que Moisés passou aqueles 40 anos no deserto, mas teve um momento que ele quis fraquejar. Aí ele passa 40 dias no Monte Sinai, orando ao Senhor, que eu acredito e tenho certeza, pedindo força e sabedoria. E ali naquele momento eu tenho certeza que Deus o transformou e o renovou novamente. Eu vejo muitas pessoas falando que Abraão foi o homem mais obediente a Deus. Mas às vezes eu olho e vejo, puxa, ninguém foi santo. Deus deixou tudo conforme como ele quis. E a Bíblia fala que Abraão, ele
também desobedeceram ao Senhor. E quando o Senhor chegou até Abraão e disse: Abraão, eu te darei um filho. Só espera a minha promessa. Mas Sarai, ela entrou na frente e disse: coabita com a escrava para que esse filho nasça. E Abraão concordou. Então Abraão, querendo ou não, ele saiu dos planos, ele desobedeceu ao Senhor. Então ele também desobedeceu. Ele também pecou. Agora, uma das partes lindas, maravilhosas, que Abraão foi surpreendentemente o homem que teve a fé que me inspira até hoje. Foi quando ele sobe até aquele monte e leva seu filho Isaque como sacrifício. Você não teria coragem. Eu não teria coragem de pegar... Eu tenho 3. Mas não teria coragem de pegar nenhum dos 3 para fazer esse sacrifício. Isso é amor. Isso é fé. Isso é acreditar. Eu olho para a vida de Elias, que passou por um momento depressivo. E ele fugiu com medo de ser morto. Aí você pode estar se perguntando aí do outro lado: epa, quem ele servia? Ele servia o meu e o teu Deus. O mesmo Deus que não muda e nunca vai mudar. Mas tem aquele momento na minha e na tua vida que mesmo a gente sabendo quem é Deus, adorando a Deus, a gente vai passar por uma situação parecida com a dessas pessoas que eu estou citando nessa mensagem. E eu também me identifico com Elias. Tem aquele momento que a gente quer ficar só. Tem aquele momento que a gente tem medo. Mas é perigoso ter medo e fugir da presença. É perigoso. Porque a gente viu na palavra que Elias, quando foge, ele fica ali deitado debaixo do pé de zimbro, ele deseja a morte. A depressão é um momento tão depressivo, daquela luta, daquele momento que ele estava passando, era tão grande, que ele pediu a morte. Ele não se achou digno de Deus. Ele não se achou suficiente. E a gente realmente não somos suficientes, autossuficientes. Porque o autossuficiente que tem que ser na minha e na tua vida é Deus. E Elias começou a esquecer disso. Mas o próprio Deus, ele visita Elias. E diz: ei, Elias, ainda tem mais profeta. E eu ainda estou contigo. E ele ali começa agora a alimentar Elias. E ali agora ele é transformado. E recebeu um renovo. Eu começo a observar também a história de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aí eu não entendia. Simplesmente eu não entendia. Mas a própria Bíblia nos esclarece que quem sonda o meio do teu coração é Deus. E a Bíblia fala que Davi, ele é adúltero e assassino. Como homem segundo o coração de Deus é dessa forma? Agora eu trago para mim e para a tua vida. Quantas e quantas vezes eu e você, por alguma questão da vida, que não é bom que isso aconteça, nos afastamos da presença do Senhor, tanto no lado espiritual, como no lado físico, a gente deixamos a igreja. Começamos a fazer coisas que o mundo nos permite fazer, que não agrada os olhos do Senhor. E aí começa a nossa vida espiritual, ela vai decaindo. Quantas e quantas vezes isso acontece? E às vezes a gente tem vontade de voltar para a igreja. Tem vontade de voltar para os braços do Pai. A gente diz: não tem mais jeito. Jesus, ele não me ama mais. Não tenho mais solução. Eu já pequei tanto. Quantas e quantas vezes você já se achou a pessoa mais horrível da face da terra por ter pecado contra o Senhor?
Quantas e quantas vezes você tem achado um lixo, um trapo, porque saiu da presença do Senhor. Isso é normal para quem está fora da presença. Mas em nenhum momento Jesus diz que nos condena. Ele diz: vem, porque eu ainda estou te esperando. Porque o poder está na mão do Senhor. Ele tem o poder de transformar, de renovar, como fez com essas pessoas. Porque se Deus te chamou, se Ele te formou, é porque Ele tem um projeto. Agora o projeto só é concluído quando eu estou na presença do Senhor. Então não fique pensando aí que você é a pior pessoa do mundo. Que Jesus não te ama mais. Porque Ele te ama. Ele me ama. E a Bíblia vai contar que Davi, ele depois se deu conta, depois de tudo isso, ele precisou se humilhar ao Senhor. Ele precisou se humilhar e voltar ao primeiro amor e ser transformado em Deus. Então comigo e com você não é diferente. Comigo e com você pode ser do mesmo jeito. A diferença está em eu querer voltar para o Senhor. Em eu querer voltar para os braços do Pai. Quando a gente fala aqui de Jonas ele passou por um processo para poder ser transformado. Jonas entra naquele navio. Depois o povo percebe. O Senhor agora está mostrando a Jonas que ele desobedeceu. Que o Senhor estava vendo. E Deus manda agora o mar ficar bravio. E aqueles homens percebem que é o Deus de Jonas. Que está enfurecido com a situação. Que está descontente com Jonas. E Jonas de imediato é jogado no mar. E engolido por um peixe. Então Jonas passou por um processo para ser agora aquilo que o Senhor queria. Então ele precisou ser transformado. Então eu preciso ser transformada. Você precisa, nós precisamos. Se nós erramos, é preciso passar por essa transformação. E a vez dói. Muito. Não foi fácil para Davi. Não foi fácil para Elias. Não foi fácil para Abraão. Porque ele precisou. Agora que Ismael nasceu, ele precisou agora viver numa situação a qual tinha Agar e seu filho. E Sara do outro lado, dizendo, manda ela embora. Imagina um pai mandando seu filho embora. Porque querendo ou não, Ismael era filho de Abraão. Imagine, o pai ter que mandar o seu filho embora. Imagina a dor do coração de Abraão. Então ele precisou passar pelo processo. E Jonas ele passou pelo esse processo. Depois que ele passa todo esse processo, se sente renovado. Que Deus agora faz a preparação espiritual em Jonas. A transformação que ele quer. Jonas vai até a Nínive e faz o que o Senhor tinha pedido. Eu não sei o que você está passando nesta manhã. Eu não sei qual a decisão que você está pensando em tomar. Talvez seja a decisão que Jonas tomou. Talvez seja a decisão que Elias tomou em querer fugir, pedir a morte. Talvez seja a decisão quando Moisés estava ali no deserto e dizia, Senhor, esse povo não me obedece mais, eu não aguento. Eu não sei qual a decisão, mas no final, todos eles fizeram a boa escolha. É por isso que hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes se inspira em alguns deles. Porque a gente olha e diz, puxa, eu sou assim. Mas eu vou chegar até o final, como eles chegaram. Mas para isso tudo teve um processo. Espiritual, mental, físico. Tudo teve um processo. Mas Deus estava no controle. Porque eles pediram a presença de Deus. Então não é diferente comigo e com você.
Eu não sei o processo que você está passando, não sei a perda que você teve. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, que para mim também não é fácil, mas possa ser que seja mais fácil do que para você em falar isso. Tudo em nossa vida é um processo. Mas desistir não vale a pena. Elias, ele pensou, tinha acabado. E desistiu de lutar. Mas Deus está fazendo como fez com Elias na minha e na tua vida. Ei, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou do teu lado. Eu ainda estou segurando a tua mão. Ainda tem gente que te ama. Ainda tem gente que quer rir com você. Tem gente que quer segurar a tua mão. Não desiste, não. Não se desvia, não. Porque Deus, ele ainda está no controle. Deus ainda tem a melhor solução para mim e para a tua vida. E Ele tem o melhor. E o melhor de Deus está para vir na tua casa. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. O melhor de Deus ainda está para acontecer. Não desiste, não. Porque Deus escreveu uma nova história na vida de Jonas. Levou ele até Nínive. Aquela cidade destruída. É através da sua boca. Ele usou a boca dele para dizer àquele povo que Deus não estava se agradando. Que Deus ainda amava. Ei, não desiste, porque Deus ainda quer usar a tua vida. Quer usar a tua boca. Quer usar você para fazer o melhor para Ele. E quando você pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, a Bíblia mostra que tem sim. A Bíblia deixa até no Calvário a solução. Jesus perante aquela cruz ali, já no último suspiro de morte, chega ali um dos ladrões e diz: eu estou aqui porque mereço. E confesso o meu pecado. Mas se tu for hoje mesmo ao paraíso, eu quero estar contigo. Ainda há esperança. É Deus, ainda há esperança. Não é fácil para a gente pensar dessa forma, porque o inimigo, ele quer nos confundir em todos os momentos das nossas vidas. Ele quer nos confundir. Ele quer falar para mim e para você, colocar nas nossas mentes, nossos corações, que Deus já não nos ama mais, que Ele nos abandonou, que a gente não tem força de levantar do chão, que a gente não consegue mais prosseguir, que a gente não consegue mais amar, que a gente não consegue mais perdoar. Ele quer colocar isso. Mas Ele é o pai da mentira. Em nenhum momento isso é verdade. Ele quer nos confundir. Para que eu e você não vá morar no céu. Porque Ele sabe que Ele não entra mais no céu. Ele sabe que não tem mais lugar para Ele lá. Então Ele não quer que eu e você entre lá. Ele quer fazer com que eu e você perca a esperança de morar na glória. Porque eu e você nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Eu sou convicta que eu não pertenço a este mundo. Eu estou de passagem. E é isso que me faz reanimar quando eu penso em desistir por meus erros, pelas dificuldades da vida. Quando eu penso em desistir, eu digo: epa, Deus me falou, Jesus me falou que foi para o Pai e voltará para buscar a igreja. Então eu não sou daqui. Aí isso me dá esperança de continuar firme, de pedir perdão ao Senhor, para que Ele me renove, para que Ele me transforme,
para que Ele tire de mim aquilo que não agrada a Ele. Isso me faz fazer isso, porque eu não sou daqui. Você não é daqui. Estamos de passagem. E o nosso passaporte foi comprado lá na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Então levanta e anda. E mesmo que esteja doendo os espinhos da carne, como foi com Paulo, ele não desistiu. Ele combateu o bom combate. E a vida dele foi para Cristo. Mesmo com o espinho na carne ali, machucando. Mesmo sabendo que ia ser decapitado, ele não desistiu do Senhor. Então nós não possamos desistir. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, neste dia, Ele possa te abraçar onde você está. Sinta o Espírito Santo de Deus falando contigo neste momento, dizendo: eu estou cuidando de tudo. Eu estou contigo e eu não te deixo só. Às vezes é você que não me chama. Às vezes é você que me esquece. E como eu sou um Deus que dou livre-arbítrio, eu deixo você fazer as escolhas. Mas que fique certo, filho meu, eu estou contigo. E o que eu mais quero é você na minha presença. Que esse Espírito Santo ele possa te tocar, te conduzir, te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Porque a gente sabe que a Bíblia fala que a gente estamos aqui, que nós somos sujeitos às tempestades. Mas a Bíblia fala que Jesus diz: tem bom ânimo. Eu também venci o mundo e você também pode vencer. Agora, para vencer tudo isso, é preciso estar na presença do Senhor. Ah, Deus, visita neste momento, Espírito Santo, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Ah, Senhor, Tu disseste que Davi era um homem segundo o Teu coração. Ah, Jesus, que essa pessoa seja a pessoa segundo o Teu coração também. Eu não sei o que essa pessoa está passando neste momento, Espírito Santo, mas Tu sabe, porque Tu sonda, Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu está em todos os lugares. Mas vai liberando neste momento, Senhor, o perdão, a cura, o renovo, a transformação, a força espiritual, o desejo de viver, de Te adorar. Ah, Senhor, o inimigo tem colocado às vezes muitas coisas na cabeça dessa pessoa. Mas, Senhor Jesus, nós Te pedimos nesta manhã, visita. Faz com que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor. Faz com que a gente possamos sentir o Teu cheiro, o Teu aroma. E a certeza, Senhor, que Tu estás conosco em todo momento. Ah, Jesus, caminha conosco, Jesus. Segurado em nossas mãos, Espírito Santo. Segura em nossas mãos. Não nos deixa só, amigo Espírito Santo. Ah, amigo Espírito Santo, nós necessitamos de Tua presença, amigo Espírito Santo. E neste momento nós reconhecemos que não somos nada sem a Tua presença. Não podemos fazer nada sem a Tua presença, sem o Teu poder em nossas vidas, Espírito Santo. Ah, Jesus, quantas e quantas vezes eu tenho me deixado levar pelos momentos. Espírito Santo, quantas e quantas vezes eu tenho deixado levar pela voz do opressor. Mas eu Te peço sabedoria, discernimento para não ser confundido com as coisas deste mundo. Vem ficar conosco, Espírito Santo. E eu Te agradeço por tudo neste momento. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E que esse Jesus continue te abençoando onde você estiver. Amém?